Pessoal, boa noite. Vou fazer a chamada aqui rapidinho. Ô, Igor, mas eu não arrumei de ninguém, não. Tá joia? Tá lá os registros dos e-mails. E assim que eu arrumar, eu aviso vocês. A Diane, a Luísio, Álvaro, Amanda Pacheco, Ana Flávia, Anderson, Anne, Bruna Passarotto, Bruno Carlos, Cristina Lopes, Daniele Corrêa, Jaylaine, Fabiola, Fernanda Barroso, Flávia, Gabriel de Barros, Gislaine, Igor de Castro, Isabela Guiducci, Isabelle, Kelly, Larissa, Laira, Laís, Leandro Teixeira, Leonardo Peluso, Lineker, Lorena, Mayra, Marcelo Ortidoro, Cristina, Mariana Ferreira, Mariana Gravina, Matheus Rodrigues, Matheus Braga, Paloma Peretti, Pedro Segueto, Pedro Araújo, Priscila, Rafael Moreira, Raíssa, Renata Santos, Rodrigo Valentim, Sabrina do Amaral, Stephanie, Thales, Thalita de Souza, Thaís Marçal, Tiago Arruda, Viviane e Washington. Os alunos que chegaram depois, por gentileza, e não responderam a chamada. Ok, Álvaro. Só um instante. Bruna. Ana Flávia.
Pedro Segueto, Anderson Ribeiro, Adjane, Lineker, mais alguém que tenha ingressado depois e eu não tenha mostrado presença? Ok. Eu estou acompanhando aí. Eu estou acompanhando. É só me mandar um e-mail, ô Thales, que aí eu lanço ocorrência. Não tem problema não. Você manda um e-mail dizendo o dia certinho para eu lançar lá. Isabela, eu coloquei presença para você, tá joia? Pessoal, dando continuidade aqui nas minhas anotações, nós havíamos falado sobre sentença e nós estávamos falando sobre as estruturas da ação coletiva. E aí nós estávamos falando do legitimado para a ação coletiva, que seria os sindicatos, dentro do processo do trabalho. E aí mencionamos a estrutura tríplice dos sindicatos, a sua autonomia, por outro lado, a liberdade de associação e a legitimidade extraordinária para atuação em juízo, além do aspecto da capacidade exclusiva de negociação coletiva. Ok? Com isso, nós tratamos, principalmente, e aí relembrando aqui, do artigo 8º da Constituição. É importante que vocês anotem o artigo 8º da Constituição. A Lei da Ação Civil Pública também é uma referência, porque é um dos legitimados. E aqui, a revogação da súmula do TST, que exige ou exigia, né, porque ela está revogada, a autorização dos substituídos. Ok? Então, esse é o ponto que nós encerramos aqui a última aula. Confiram para mim, quem acompanha, se realmente esse é o ponto que nós paramos aí, do material. Porque hoje eu preciso dar continuidade, terminar essa parte da ação coletiva e iniciar em teoria geral dos recursos. Pessoal, alguém aí? Bom, então eu acredito que eu tenha falado até esse ponto aqui. Agora eu queria separar um outro ponto da matéria com vocês, que é sobre isso, o Rodrigo. Esse é um dos pontos que viola aí a liberdade de associação. Então eu havia feito uma menção a essa parte da matéria. Então esse era um ponto. E aí o que consta aqui para mim é que eu dei continuidade falando sobre isso. Exatamente. Seria esse o ponto aí das questões do dissídio coletivo e dos requisitos para o dissídio coletivo. Verifique aí, fazendo o favor,
e ver se esse é o ponto mesmo que nós paramos aí. Ok? Posso. E o que seria o dissídio coletivo? Eu não estou vendo resposta de ninguém aqui. Eu só estou vendo aqui, ó. Assim, agora eu vi a resposta da Laís. Uma colocação do Igor. O que seria um dissídio coletivo, pessoal? E quando eu falava de antecipação de prova, diferente da exibição de documento, Laís, eu estava dizendo, na verdade, que os sindicatos tinham esse poder lá com base no artigo do CPC. O CPC dava aos sindicatos essa possibilidade e estava contando um caso prático aqui, vivenciado por mim, em relação a uma denúncia. E aí, logo em seguida, e eu não tenho certeza, porque a minha anotação está um pouco diferente da de vocês, o Igor sugeriu que o ponto que nós paramos seria o dissídio coletivo. O que é um dissídio coletivo dentro desse direito coletivo? O dissídio coletivo está atrelado ao terceiro pilar da estrutura do nosso direito coletivo ou direito processual coletivo do trabalho. Eu disse a vocês que os sindicatos, eles possuem como competência a negociação coletiva. E vocês devem estar estudando isso com a professora Aline. O que é uma negociação coletiva? Toda categoria profissional, ela tem uma data em que essa data, teoricamente, é uma data para se estabelecer uma negociação para benefícios para aquela categoria profissional. Então, vocês já estudaram que eu tenho, de um lado, a categoria profissional definida pela atividade econômica do empregador. Então, um exemplo, bancários. Outro exemplo, comerciantes. Outro exemplo, marceneiros, servidores públicos. Então, pela atividade econômica que nós temos no nosso país, o CNAE, eu defino qual é a atividade profissional, qual é o sindicato profissional. Até aqui, ok. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tem-se a obrigatoriedade de se negociar benefícios para a categoria. E essa negociação ela é realizada uma vez por ano. E quando que se realiza essa negociação? Quando se chega à data base. O que é a data base? É uma data fixada entre os sindicatos daquela categoria, seja sindicato patronal e sindicato profissional, para que eles sentem e negociem benefícios para a categoria profissional. Um dos benefícios mais conhecidos são os benefícios econômicos, que são os reajustes dos salários das categorias. Então, reajuste salarial, ok? Então, nós temos o reajuste salarial. Bom, daí você tira que anualmente se faz necessário uma negociação coletiva. O resultado dessa negociação ele é clausulado. Quando eu digo clausulado, você já sabe o que é. São as cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho, que significa o quê? Que aquelas cláusulas foram estabelecidas com comum acordo entre sindicato patronal e sindicato profissional, sindicato de patrões e sindicatos de empregados, ok? Então, quando eu falo com vocês, olha, tem uma convenção coletiva. O que é uma convenção coletiva? É que na data base, aquela categoria se reuniu, patronal e profissional, e ali naquela data base eles convencionaram benefícios ou alterações da categoria para ter vigência sobre a categoria. Ok?
Essas negociações, elas são clausuladas e você se depara com uma convenção coletiva de trabalho, ou seja, ela é convencionada. Eu pergunto a vocês, vocês já viram uma convenção coletiva? Quem está, né, além dos que estão logados, alguém aí já viu uma convenção coletiva? Sabe o que é uma convenção coletiva? Deixa eu reproduzir para vocês uma CCT aqui, para vocês verem do que se trata. Eu vou reproduzir para vocês uma CCT para vocês dar uma olhada, uma primeira página de uma CCT. Ok? Deixa eu só tirar aqui a página. Eu vou abrir para vocês uma CCT. Mas essa CCT que me deram aqui está horrível. Já ia logo mostrando para vocês uma CCT horrível. Vou mostrar uma CCT que eu participei da negociação. Ela vai estar bem formatadazinha. Deixa eu ver aqui. Eu só vou trocar o navegador aqui um instante. Vou sair do Skype e vou abrir no Mozilla, porque para não ficar pequenininho. Só um instante. Vou continuar logado e vou mostrar para vocês como que se estabelece uma... Isso é interessante, porque um dia desse um aluno, na verdade ele é esposo com uma ex-aluna da Unifagor. Ele me ligou e estava me pedindo uma convenção coletiva e tirando algumas dúvidas de convenção coletiva. Eu achei interessante porque todo mundo, vocês vão ver uma convenção coletiva e as pessoas não conseguem compreender, e isso é interessante, não conseguem compreender por que surge essa convenção, por que ela recebe um nome. Vocês já estudaram o ACT, o Acordo Coletivo de Trabalho, que é entre sindicato e empresa, e vocês estão estudando a Convenção Coletiva de Trabalho, essa que é estabelecida entre 2 sindicatos. Portanto, só existe convenção coletiva entre 2 sindicatos. Tá? Não há convenção coletiva entre sindicato e empresa. Deixa eu só fazer o login. Só um instante que eu já volto. Eu separei aqui só a primeira página, tá? Só mesmo para a gente utilizar como referência. Ver se a visualização está boa. Conseguem ver aí agora? Alguém me dá um retorno no chat aqui? Estou conseguindo ver? Isso. Vejam aqui, essa é uma convenção coletiva, ela perdeu a vigência agora em setembro de 2020, agora recente. Nós já assinamos uma outra que vai ter uma vigência por 2 anos também, ok? Então, veja, olha aqui na qualificação, você tem 2 sindicatos. Essa convenção coletiva é nossa aqui, da nossa cidade de Ubá.
é uma convenção coletiva dos marceneiros, ou seja, daqueles trabalhadores e das indústrias de móveis da cidade de Ubá. Então, vejam que isso é uma convenção coletiva, foi convencionado entre esses dois sindicatos. Ó, abrangência. Uma primeira cláusula. Qual que é a abrangência de tudo que está aí? Município de Ubá. Tá? Segunda cláusula. Data base. Lembra que eu falei com vocês que é o aniversário? Então, todo dia, 1º de setembro, tem que estar estabelecida uma negociação para a categoria. Aí, pessoal, vem as cláusulas econômicas. Eu não sei se vocês estudaram isso com a professora Aline. Nós temos cláusulas sociais e cláusulas de natureza econômica. Aqui você se depara com a cláusula terceira, é uma cláusula de natureza econômica, ou seja, nós estamos negociando, ou os dois sindicatos negociam, um reajuste salarial, aspecto econômico, está aqui, correção salarial, aí vem falando do percentual de reajuste, aqui nesse ano foi 3,65, aí tem todo um cálculo aqui, salário, nenhum trabalhador qualificado pode entrar com 1.517, nem com 1.099, aí aqui vem, ó, correção do salário, tudo cláusula econômica. Isso tudo foi clausulado porque isso tudo foi acordado, ok? Salário de substituto, jornada de trabalho e suspensão e compensação das horas, o famoso banco de horas de até 6 meses, ok? Aqui são banco de horas superiores a 6 meses, etc. Valor das horas extras, ou adicional de hora extra, adicional de salubridade, CIPA, seguro acidentário, o cara sofreu um acidente, ele tem um seguro de até 15 mil reais. Viram que isso é tudo negociado. E o resultado dessas negociações, eles são clausulados, eles são estabelecidos aqui, muito semelhante a um acordo, um pacto. E ela tem vigência. E o conteúdo possui uma reserva legal. Se você abrir aí o 611A e o 611B da CLT, né, você vai encontrar aquelas matérias que podem ser objetos de negociação coletiva, portanto, de convenção coletiva, como também você vai encontrar matérias que são vedadas à sua restrição por negociação entre dois sindicatos. Isso é o dissídio, isso é a convenção coletiva. Bom, até aqui, nenhuma dúvida, você se deparou aqui com uma convenção coletiva, veja aqui a assinatura, esse Bzinho aqui, esse aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, essa minhoquinha aqui do lado esquerdo da página, são as assinaturas de quem acordou, são os advogados das entidades e os presidentes, ok? E aqui você encontra tudo, toda a matéria que vai regular, ok? Vou encerrar aqui a apresentação. Sim, claro, deixa eu só pegar aqui a página 2. Deixa eu pegar a página 2. Quer dizer, já era para eu ter separado as 3 páginas, né? Mas a dificuldade em abrir janelas e abrir coisas ao mesmo tempo fez com que eu... tá aqui. Eu vou abrir a 2 e já vou deixar aqui salvo. Deixa eu só colocar a apresentação. A gente tem cláusulas sociais. É uma excelente pergunta, Matheus. Eu não irei te responder agora, porque eu vou dar o gancho aqui para continuidade. Só mostrar as cláusulas aqui e já respondo. Um exemplo de cláusula social. Ó, peraí, deixa eu aparecer. Do empregado estudante, dispensa por justa causa, atendimento médico odontológico, quadro de avisos, assistência sindical nas rescisões, carta de referência, as contribuições associativas, como que o indivíduo paga o sindicato, aqui embaixo vai aparecer um modelo de carta de oposição, tal, tá aqui.
Auxílio funeral. Viram aí? Isso é um auxílio, uma cláusula social. Conseguem ler aí? Laís, consegue ler tranquilamente? Isso é uma cláusula. Multa por infração, liberdade de associação, qualificação profissional. Aí eu vou abrir uma outra página. Vou abrir aqui, ó, a terceira página, que são separados em 3 arquivos. Ó, você tem bolsa estudo, convênio farmácia, isso tudo é cláusula social. Café da manhã, obrigatoriedade de fornecer café da manhã. E aqui entram as disposições transitórias. Então, essas são cláusulas sociais que puderam ser aplicadas. Aqui, eu estou passando rápido, porque aqui são só cláusulas econômicas de pagamento de despesas, né? E reajuste salarial. Ela foi assinada em 31 de janeiro de 2019. Esses são os 2 presidentes dos sindicatos. Sindicatos das indústrias do mobiliário, das indústrias de imóveis, e o sindicato dos trabalhadores nas indústrias de imóveis. Ok? Tranquilo? Matheus Braga, veja que esse documento, pela autonomia dos sindicatos, não possui a obrigatoriedade de serem o quê? Homologados pelo juiz. Uma vez assinado o documento, ele possui eficácia, ele entra em vigência, ok? Ele não precisa de ser submetido ao Poder Judiciário, por não violar a interferência do Estado na negociação coletiva. Mas ele pode ser submetido ao Poder Judiciário? Pode. Por exemplo, se você analisar a cláusula de uma convenção coletiva e ela ferir a CLT, a parte pode ingressar pedindo aí a nulidade da cláusula convencionada. Ok? Tranquilo? Bom, agora eu estou contando para vocês o mundo ideal. O que é o mundo ideal? Chegaram na data base e fizeram um acordo. Clausularam todos esses benefícios e aí assinaram. E tudo segue felizão. E quando isso não ocorre? Quando chega a data base e não ocorre um acordo, não se chega a uma conclusão entre sindicatos das categorias patronais e de empregados, quando não há acordo sobre isso. Bom, quando não há acordo, existe uma forma de submeter esse impasse ao Poder Judiciário. Como que eu exerço, então, meu direito de ação para submeter esse impasse ao Poder Judiciário? Através de uma ação denominada dissídio coletivo. Então, o dissídio coletivo ele é instaurado quando os sindicatos estão diante de um impasse em que não há mais a possibilidade de negociação. E nós temos 3 tipos de dissídio. Nós temos o dissídio de natureza econômica, nós temos o dissídio de natureza social e o dissídio de greve. Por que nós temos essas 3 modalidades de dissídios? Pessoal, por que eu tenho essas 3 hipóteses aqui de dissídio? Senhores? Ninguém?
Fico num vácuo vazio, aqui um vácuo vazio, não, um vácuo conceitual. Porque é a matéria tratada pela convenção, exatamente isso. Nós temos cláusulas de natureza econômica e cláusulas de natureza social. E o dissídio de greve é quando vocês verem que o impasse gera uma ruptura da estrutura e os trabalhadores entram em greve. Ok? E aí eu tenho, quando o impasse é de natureza econômica, quando o impasse é de natureza social e quando nós estamos diante de um impasse que houve uma ruptura da relação do trabalho e gerou a greve. Ok? Bom, aí começa a surgir um requisito muito problemático para a instauração de dissídio coletivo. Você já sabe que é um impasse. Exatamente, Pedro. Isso é um risco que os sindicatos correm, porque o poder normativo do tribunal pode revisar, inclusive, cláusulas que não geraram impasse. Tá joia? Isso é um problema. Porque imagine, vou usar um exemplo prático. Na prática, o que gera o maior índice de impasse na negociação coletiva é uma cláusula de natureza econômica. Um sindicato quer um reajuste do piso da categoria de 10% e as empresas oferecem 3%. E a negociação não progride. Há vários atores processuais e extraprocessuais atuando nessa negociação. Ministério do Trabalho, agora Ministério da Economia. Existe também o Ministério Público do Trabalho fazendo mediações, conciliações, mas gera um impasse. Eu já participei de um dissídio, foi um dos... Naquele ano, foram julgados 3 e um era nosso aqui, que era um dissídio de natureza econômica, que se transformou num dissídio de greve, não sei se vocês se recordam, e aí ele foi julgado. Por que é tão difícil assim um dissídio coletivo ser analisado pelo Poder Judiciário? Além de todos os princípios que eu passei para vocês, existe uma redação, é ótimo, né? Através da emenda constitucional número 45, ela trouxe a redação do artigo 114, eu vou colocar aqui, 114, parágrafo 2º, que a redação do parágrafo 2º, ela traz para a gente algo muito difícil de ocorrer. O que ela traz para a gente? Para que se instaure um dissídio de natureza econômica e de natureza social, faz-se necessário, então, aquilo que se denominou como comum acordo. Ou seja, há um impasse quanto a uma cláusula social e uma cláusula econômica, mas para submeter esse impasse ao poder normativo atribuído à Justiça do Trabalho, eu tenho que ter o quê? O comum acordo. Significa que ambos, ou os dois sindicatos, têm que concordar. O que isso torna difícil? Se eu tenho um sindicato pleiteando 10% e o outro oferecendo 3%, e o tempo vai passando, é óbvio que o prejudicado sempre será o trabalhador, que à medida que as negociações não evoluem, o tempo vai passando e não ocorre reajuste salarial, por exemplo. Tá joia, pessoal? Se um sindicato não dá a concordância para instaurar o dissídio, ele é extinto sem resolução do mérito. É o famoso comum acordo como requisito para submeter um dissídio coletivo, instaurar um dissídio coletivo de natureza econômica e social. Compreenderam isso, pessoal? Senhores, compreenderam isso? Respondam por gentileza.
Ok? Mais alguém com dúvida? É importante tirar dúvidas sobre o comum acordo, porque para que você não ache que distribuir ou instaurar um dissídio, basta você exercer seu direito de ação, faz a inicial e joga lá. Ok? Então vamos lá. Eu vou explicar isso com o meu caso prático, Laís, mas primeiro eu vou repetir aqui todo esse ponto para ver se eu consigo esclarecer para o Rodrigo. Rodrigo, é o seguinte: quando você quer entrar com uma ação, você pega, elabora uma inicial, protocola a inicial e você exerceu o seu direito de ação de forma abstrata e autônoma. Não depende de nada. Você quer exercer seu direito de ação, você ingressa com a ação. O dissídio coletivo, não. Para que o dissídio coletivo tenha apreciado o seu mérito, e quando eu digo apreciado o seu mérito, que ele esteja submetido ao poder normativo da Justiça do Trabalho, é necessário um comum acordo. Significa que a parte adversa tem que concordar, anuir com você submeter esse impasse ao Poder Judiciário. Ou seja, uma negociação que não evoluiu, que ela gerou impasse, eles não chegam a um acordo, mas para submeter isso ao Poder Judiciário, eles têm que ter o quê? Um acordo. Que acordo é esse? De que concordam em submeter aquele impasse ao Poder Judiciário. Isso ocorre nos dissídios de natureza econômica e nos dissídios de natureza social. Ficou mais claro agora, Rodrigo? Oh, que bom. E aí eu pego a pergunta da Laís. A Laís diz assim, olha, tem como um dissídio de natureza social e econômica tornar-se de greve na mesma ação? Tem. Por que é importante isso, Laís? Porque o único dissídio que não necessita de comum acordo é o de greve. Porque eu já disse para vocês, o impasse gerou uma ruptura, o que significa o quê? Ninguém trabalha mais, houve uma ruptura geral, por isso greve do contrato de trabalho. E aí, não há mais comum acordo porque há uma ruptura grave da relação entre empregadores e empregados. Aí o tribunal julga independentemente do comum acordo. E vários alunos já viram isso em matéria de jornal. Greve dos metroviários, greve dos motoristas de ônibus. Aí, liminar para voltar a 40%. Decisão que considerou ilegal a greve. Basta ligar o noticiário que vocês vão ver isso das categorias mais relevantes da nossa sociedade, que são os metroviários, muito ligado ao transporte, que gera aquele colapso das grandes cidades. Quando você vê isso, na verdade, essas decisões, ou greve dos Correios, essas decisões, elas são tomadas em dissídio coletivo de natureza greve, baseado na greve, ok? Bom, o que ocorre? Eu tenho um dissídio de natureza social ou econômico associado a um de greve. Aí não há necessidade, pelos precedentes, de se ter o comum acordo. Mas se eu tenho um dissídio puramente econômico, é necessário comum acordo. No meu caso, prático, e foi coincidência, alguns desembargadores entenderam que não seria coincidência, mas foi, nós entramos com um dissídio de natureza econômica. Nós tínhamos um impasse num reajuste de 9,5%, que era a inflação daquele ano. Em contrapartida, o sindicato que negociava com, eu estava advogando, na verdade, eu coordenava a negociação, porque eu não fazia, como é que eu vou explicar? Eu não fazia as peças processuais. Eu coordenava a negociação no aspecto jurídico e aí estabeleceu entrar com dissídio. Nós entramos com dissídio. Quem dava suporte, se não me falha a memória, era a Federação das Indústrias de Minas Gerais, dava suporte jurídico, né, da coordenação ao Sindicato das Indústrias daquele setor. E gerou impasse, esse impasse
durou por meses, nós fomos ingressando com um dissídio de natureza econômica. Esse dissídio teve uma audiência de conciliação. No meio desse trâmite, quando ele foi para julgamento no plenário do TRT, né, segundo grau, pela competência, quando ele foi ser julgado, semana antes estourou uma greve. Nós avisamos o tribunal dizendo, olha, aquilo que era exclusivamente de natureza econômica passa agora a ser econômica e greve, porque nós temos 4.000 trabalhadores que paralisaram as atividades, foi matéria no G1, matéria em vários lugares, e eles não podem agora ter a greve considerada ilegal pela lei de greve, porque eles têm agora que ter uma garantia do trabalho, do retorno ao trabalho, porque houve uma ruptura pela própria demora no julgamento do dissídio. O tribunal, então, entendeu uma forma, isso é um precedente, tá, pessoal? Não sou eu que criei isso. O tribunal entendeu, então, que, e por unanimidade os desembargadores entenderam, que, na verdade, um dissídio que nasce de natureza econômica ou social e, ao longo do trâmite, há uma ruptura e ele se torna, além desses econômico ou social, ele passa a ser de greve, aí há uma quebra da necessidade do comum acordo. Tudo bem? Então, eu acho que com isso eu respondo a sua dúvida, Laís. Mais alguém, pessoal, ficou com dúvida? É importante vocês compreenderem esse comum acordo. Amanhã ou depois vocês estão advogando para entidades sindicais, como advogado júnior, sênior, master, sei lá, Ministério Público do Trabalho. Há uma crítica muito grande a esse comum acordo, se ele, na verdade, não seria, não violaria a própria Constituição, porque impediria o acesso ao Poder Judiciário. Mas está lá a redação e a jurisprudência vem se consolidando pela necessidade do comum acordo, sim. É um atrás do outro. Se jogar em pesquisa de jurisprudência do TRT, é um atrás do outro, extingue sem resolução do mérito, por ausência de comum acordo. Tranquilo? Mais alguém? Mais alguma dúvida, pessoal? Senhores? Dúvida? Quero colocar aqui para vocês uma jurisprudência. Não, dúvida não. Deixei aí uma jurisprudência que eu separei. Tudo tranquilo? Vamos dar seguimento? Não, parece que cortou aí a jurisprudência, né? Servidores públicos definidos por essa corte continuam. O pior é que eu não acho aqui onde cortou. Não há de jeito nenhum onde cortou o negócio. Ah, definiu. O servidor continua. Ah, é aqui, ó. Cortou muito. Ah, eu não sabia disso, não. Agora vai o resto. Eu não sabia que tinha essa frescurada, não. Tranquilo? Pessoal, eu vou disponibilizar um vídeo sobre teoria geral dos recursos. E assim que eu editar esse vídeo, eu vou colocar para vocês aqui no material didático, para que vocês possam assistir, tá? Para a gente dar continuidade na teoria geral dos recursos, porque aí eu uso a aula síncrona da próxima semana para poder falar de recursos em espécie. O processo do trabalho tem um número muito reduzido de recursos em espécie, mas é importante falar de cada um deles, ok? Eu vou seguir a linha de outros professores, e eu pude perceber que essa turma está bem cansada aí do semestre, e vou hoje dar essa aula mais reduzida um pouco, de 50 minutos.
Já adiantando que você não será prejudicado por perda de conteúdo, porque eu vou disponibilizar a aula da teoria geral dos recursos. Fabiola, a falta de hoje eu vou tirar, porque eu vi que você chegou posterior, e assim como eu não me recordo um aluno que me perguntou, acho que foi o Igor, que me perguntou no início da aula, eu ainda não peguei para resolver os problemas de falta e de nota que eu anotei para essa turma que eu tenho para fazer. Joia? Isso. Aí agora eu vou só repassar aqui. Os alunos que já responderam presença, que chegaram antes, estão dispensados. Uma boa noite aí. Descansem. E sigam firmes, que eu estou acompanhando alguns alunos no grupo dizendo, eu estou muito cansado, o semestre tem que acabar, mas mantenha-se firme, porque é um ano atípico, mas nós vamos chegar até o final. Joia? Vamos lá, o pessoal que ainda não respondeu a presença ou chegou atrasado. Deixa eu abrir o meu Siga e eu vou falando quem está com falta e você vai me dizer que você está presente, que chegou atrasado. Só um instante. Senão fica todo mundo falando embolado e eu não consigo. Boa noite, tchau, enquanto abre aqui. Ó, eu vou falando quem chegou, eu vou falando quem eu dei falta e vocês vão me falando aí. Vamos lá. Eu dei falta para Amanda. A Amanda tá aí? Anne Caroline tá aí? Depois, Cristina Lopes tá aí? Daniele Correia. Fabiola chegou aí, né? Fernanda Barroso tá aí? Bem, não. Não, a Fabiola, eu já coloquei, Fabiola. Isabela Guiducci, tá aí? Kelly, tá aí? Leandro Teixeira. Lorena. Lorena Pacheco chegou, né? Lorena chegou atrasado. Coloquei a Diane. Mayra, chegou? Marcelo Artidoro. Mariana Gravina. Matheus Rodrigues. Sabrina. Eu. Coloquei, Lorena. Já coloquei. Sabrina do Amaral. Stephanie Condé. E Tiago Arruda. Bom, são essas pessoas. Boa noite para vocês. Ah, o Bruno me pulou. E até mais. Bruno! Alguém abriu o som? Quer falar alguma coisa comigo? Quero, você me pulou. Matheus? Matheus Rodrigues. Aí ninguém respondeu. É Matheus Braga que chegou atrasado. Ah, não, eu lancei sim, Matheus. Lancei para você e para o outro. Eu falei errado, né? Foi mal. Ah, tá, foi mal. Vale. Tranquilo. Tá estudando CPC, né? Bruno, colocou presente para mim também? Apesar de você estar viajando aí e não ter respondido, Sabrina, eu coloquei.
Coloquei presença para você também, Pedro. Pedro Araújo está com presença. Tá joia? Pessoal, tchau, boa noite, até mais.